Olá, meu nome é José Matheus Martinez, sou aluno Univesp no curso de Licenciatura em Pedagogia. Vou apresentar o resumo de nosso TCC. A relação entre comunidade escolar e tecnologia é um tema que é relevante por si só, tendo em vista as situações que envolvem a difícil realidade da distância entre ambos. Com a pandemia, os problemas dessa relação se tornaram muito mais aparentes e, ao mesmo tempo, dignos de um cuidado efetivo para a busca de soluções de um lado e a minimização por outro. A importância do uso da tecnologia é indiscutível, porém os desafios que se mostram diante da sociedade para a implementação dela também o são. Não se trata apenas e tão somente de falarmos do aspecto material, de equipar unidades escolares com aparato tecnológico diversificado, mas também o de equipar o professor, treiná-lo, inseri-lo dentro desse ambiente tecnológico, cuja linguagem e modus operandi possuem características próprias, as quais estão sujeitas às mudanças constantes e velozes do século atual. Meu nome é Mary Dávila, sou aluna da Univesp do Polo de Tietê e o nosso grupo escolheu como tema a relação da comunidade escolar e tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, desafios e perspectivas. O uso das tecnologias estão cada vez mais presentes nos diversos meios e áreas, como por exemplo no esporte, na saúde, no comércio e também na educação. É sabido que os recursos tecnológicos estão presentes na rotina das pessoas e isso se dá devido ao grande avanço que a internet permitiu que houvesse esse desenvolvimento. O uso das tecnologias na educação pode trazer muitos benefícios para os processos de ensino e aprendizagem. Porém, é possível encontrar alguns desafios que, se não identificados, podem atrapalhar no desenvolvimento e eficiência do trabalho na escola. O desafio do pedagogo está em como aproveitar as ferramentas disponíveis e como aprender a utilizá-las em favor da construção das aulas. Consideramos alguns pontos importantes para a investigação do uso de tecnologias na educação, tais como a preparação do professor, as próprias ferramentas tecnológicas, o engajamento dos alunos, as metodologias de ensino e também a aquisição dos recursos tecnológicos pela Secretaria de Educação Municipal ou mesmo pelos recursos enviados pelo governo do estado e também pelo governo federal. O interesse do grupo pela temática em relação à tecnologia e escola se deu devido à pandemia que vivemos nos últimos 2 anos. Por essa razão, o uso delas estão sendo entendidos como essencial, tanto para o ensino presencial, assim como para o ensino à distância. Essas ferramentas estão disponíveis e são capazes de facilitar o trabalho do professor, contribuindo para um melhor desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos em seus diferentes aspectos. Desta forma, através da leitura e reflexão de artigos, de livros teóricos, levantamos dados que responderam à nossa pesquisa em relação aos desafios do uso das tecnologias na educação. Também conseguimos identificar quais as perspectivas para o treinamento e também para o aprimoramento dos educadores, para que possam ter uma maior facilidade no uso desses recursos, utilizando-os em seu máximo para proporcionar melhores condições de aprendizado aos alunos. Olá, meu nome é Tamires, tenho 33 anos, sou monitora aqui na escola da minha cidade, faço pedagogia pela Univesp aqui no Polo de Ipeuná. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o referencial teórico do nosso TCC. Paulo Freire, ele nos afirma que o papel do professor não é apenas transmitir o conhecimento, mas propiciar um ambiente favorável ao aluno, incentivando, aguçando a criatividade do mesmo, né? O professor precisa criar maneiras diferentes para a produção do conhecimento, incentivando o aluno a ser criativo através das suas metodologias. Nesse sentido, a tecnologia ela se faz necessária. A tecnologia também está presente na base comum curricular, onde salienta a importância da aprendizagem na tecnologia. As tecnologias empregadas como
facilitadora, né, no processo de ensino-aprendizagem indicam que a sociedade enfrenta uma transformação, um novo caminho, segundo Carvalho, Moita e Souza. Cabe à escola propiciar aos alunos o acompanhamento dessa revolução que a tecnologia vem causando, né? Porém, segundo os mesmos autores, de nada adianta aprender algo se não sabemos do que nos servirá ou em que momento podemos utilizá-la. O docente, por sua vez, pode ampliar as suas estratégias de ensino com a utilização da tecnologia. Arruda também afirma que o processo de ensino-aprendizagem pode ser beneficiado com a utilização da tecnologia. Certamente, o ensino integrado ao uso da tecnologia é fundamental e enriquecedor tanto para o professor quanto para o aluno. Ramal e Santos declara: a tecnologia veio para ficar. E se não estiver preparado, o aluno não poderá competir na sociedade. Meu nome é Tatiana Scoton, eu sou aluna de Pedagogia pela Univesp no polo de IPEUNA. A parte de referencial teórico, trouxemos alguns autores como Cursino, Moura e Brandão e outros já citados no trabalho. A tecnologia, segundo esses autores, ela deve ser trazida para a sala de aula não somente como uma disciplina isolada, que seria a informática, mas ela também deve aparecer em outros conteúdos, em outras disciplinas, como o ensino da leitura, da escrita ou da contagem. E a tecnologia, ela possibilita ao professor uma conexão maior com o aluno. Hoje o aluno ele tem a disponibilidade, a possibilidade de aprender mais sobre as tecnologias, de ter um mundo mais interativo, e se o professor tiver desenvolvido também com as tecnologias dentro das atividades, ele pode chamar mais a atenção do aluno e criar essa conexão e esse interesse maior pela aula, pelos conteúdos, pela escola. Em entrevistas que alguns autores fizeram com alguns professores, foi identificado que os professores têm dificuldade e ficam insatisfeitos com o uso da tecnologia, mas pelo despreparo mesmo. Então, identificando esse problema, existem as perspectivas de uma melhoria para o ensino, de trabalhar com esses professores numa formação, num preparo, e eles estarem orientados a usar as tecnologias dentro de sala de aula como benefício para eles próprios, na interação com o aluno, e para os alunos no aproveitamento do ensino. Pessoal, eu sou José Rogério Monteiro, aluno do curso de Pedagogia da Univesp. Estou aqui para apresentar a metodologia do trabalho de conclusão de curso, com o tema A relação entre a comunidade escolar e tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, desafios e perspectivas. Nesta parte do trabalho serão exibidas as referências aplicadas para a construção do nosso trabalho. Foram utilizados diversos instrumentos teóricos que serviram como base na formulação dos argumentos e da pesquisa do recurso tecnológico para o auxílio educacional na prática docente. Partindo da delimitação do tema, buscou-se estudar obras que foram escritas sobre o assunto. Para encontrar artigos que tratam do tema, foram realizadas buscas no Google Acadêmico e bibliotecas de faculdades. Ao fazer um levantamento na base de periódicos da Cielo, foram achados muitos trabalhos que tratam da mesma temática, mas o enfoque não era exatamente a tecnologia no setor educação, mas concretamente a relação existente entre a comunidade escolar e tecnologia, o que nos levou a filtrar ainda mais a busca até chegar ao que se pretendia. Com a palavra-chave uso das tecnologias na educação, encontramos 6 artigos que utilizamos para análise e discussão. Para fundamentar o estudo, optou-se por desenvolver uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo sobre o tema explorado. Esse tipo de pesquisa proporciona um exame sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões específicas a partir de um problema proposto. Após o reconhecimento do material bibliográfico, foi realizada uma leitura exploratória do material selecionado. Na etapa seguinte, uma leitura seletiva
para a identificação de obras que tinham relevância para o trabalho. Depois fez-se uma leitura criteriosa dos aspectos relevantes para esta pesquisa e, por fim, uma análise reflexiva com as informações adquiridas. Além das demais revisões tradicionais, foi feita uma revisão sistemática da literatura como um método de busca de artigos de 2020 a 2021, que tratam sobre a temática, assim como uma análise dos artigos selecionados e discutidos. Olá, meu nome é Fernando Costa, sou aluno do curso de licenciatura em Pedagogia pela Univesp. Nessa parte do TCC, relacionada à discussão de dados, nós verificamos que muitas publicações existentes se referem às barreiras que existem pelos docentes, com relação ao uso de tecnologias em sala de aula. O Instituto Península, ele verificou numa pesquisa que 88% dos professores nunca ensinaram à distância e outros 83% têm dificuldades, mostram insegurança quanto a dar aulas diante de uma câmera. Também apontamos outras dificuldades, como por exemplo a falta de adequação dos professores quanto às exigências do ambiente escolar. Também falta de treinamento para o uso de tecnologias em sala de aula, além também da falta de assessoramento e acompanhamento no desenvolvimento das suas aulas. Nós verificamos que instituições de formação superior não possuem curso de formação para que o docente possa dominar as tecnologias e fazer uso delas em sala de aulas, conforme Penha escreveu. Essa formação é imprescindível, tanto a nível inicial quanto continuado, para que o professor possa ter uma qualificação adequada e assim exercer o seu papel em sala de aula. Outra barreira também é o incômodo que o professor tem diante de uma câmera. Também a resistência de alguns quanto a mudanças, e principalmente a superação de metodologias tradicionais e até mesmo arcaicas. Outra questão também levantada é que existe uma falta de valorização da tecnologia por parte de muitos professores para a dinamização do conhecimento em sala de aula. Nós verificamos também que existe uma falta de exploração adequada dessa mesma tecnologia em sala de aula, visando ganhar a atenção do aluno e assim também ganhar o seu interesse pelo conhecimento apresentado ali. Segundo o Machado, o professor tem que ajudar o aluno a superar o sedentarismo intelectual que é vigente nos dias de hoje. Também nós verificamos que existe uma dificuldade a vencer o dilema da informação, conhecimento, diante da disponibilidade de muito conteúdo de informação, mesmo na internet e redes sociais. Para isso, a capacitação do professor é imprescindível como facilitador no desenvolvimento do pensar crítico do aluno atualmente. Saudações, sou o Inocente Muendo e a parte que me cabe é falar sobre a análise dos artigos escolhidos, onde após vermos o relato dos colegas, das colegas, sobre outra parte do trabalho. Então, nessa análise foram 6 artigos que vieram de uma revisão sistemática de literatura, onde com um sistema de filtragem conseguiu-se esses 6 artigos, pois que outros artigos falavam de tecnologia, mas em áreas de saúde e outras áreas do saber. Então foi necessário colocar uma filtragem de modo a olhar mais do ponto de vista educacional e principalmente sobre aquilo que tem a ver com o nosso tema em questão, a nossa pesquisa. Então, dentre eles, educação na sociedade do conhecimento, integração de tecnologia na educação, apresentação, cultura digital e educação, do projeto pedagógico à aula universitária, professores e suas tecnologias, e depois temos ali por fim a reinvenção do cotidiano, em tempos de pandemia. Então são assuntos que retratam o nosso dia a dia e foi bom perceber como esse link com o referencial teórico mostram de contexto, de forma geral, desafios a serem encarados, nem quer por parte dos professores, também da parte dos alunos. E
nós podemos perceber com essa análise que o tema é atual, né? Os artigos foram datados de 2020 a 2021, né? Exatamente por causa desse contexto imediato e exato da nossa da situação pandêmica, né, que o mundo vem enfrentando. Então, cada um dos autores, né, foi pertinente naquilo que disse, e a ligação com nossos referenciais teóricos, o avanço que eles nos deram sobre esse trabalho nos fez perceber quão importante é o uso da tecnologia. Meu nome é Tatiana Bueno da Silva, sou estudante da Univesp do curso de Pedagogia do Polo de Ipeúna. Considerações finais. Com base nos arquivos pesquisados e nos dados objetivos, é possível constatar que a sociedade está em constante mudança tecnológica. E isso em diversas áreas, incluindo a educacional, possibilitando o uso de recursos digitais que contribuem para o desenvolvimento social e cultural dos docentes e discentes. O método tradicional que se ensina precisa constantemente ser revisado para que possa atender às exigências de geração digital sem haver um prejuízo na prática pedagógica. Os profissionais da educação devem fazer o uso de recursos tecnológicos, trazendo uma mudança positiva na dinâmica de ensino, fazendo com que haja maior interação e interesse dos alunos. Ainda citando a parte de tecnologia com os recursos para a educação, não podemos deixar de citar as redes sociais que podem contribuir com as interações de diversas culturas, se utilizada de forma responsável, o que acaba se tornando um problema a ser enfrentado, já que com os avanços tecnológicos e sociais, todos conseguem ter do tipo acesso às desinformações e conteúdos diversos, sendo necessário uma maior atenção aos responsáveis e também do discente, a fim de utilizar as redes como um auxílio. Concluindo, os recursos tecnológicos tendem a agregar muito à educação e à cultura, proporcionando experiências positivas e aprendizado tanto para o aluno como para o professor, fazer com que dessas tecnologias proporcionam uma melhor qualidade de avanço para a formação, a ser usado como incentivo de aprendizagem, beneficiando ambos. E assim encerramos a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Espero que tenham gostado e assim agradecemos a todos pela atenção dispensada.